Começa agora mais um episódio do Você Empresário. Naquela moleza, Filipinho, no estúdio, ficando acostumado, na nossa primeira entrevista do dia de hoje, recebendo o Silas Garden. Filipinho, tudo bem com você? Tudo bem, Marcão? Primeiramente, mandar bom dia, boa tarde e boa noite, já que é um conteúdo atemporal. Segundo dia da B2B Franchise. E agora falar um pouquinho aí com o Silas. Silas, primeiro, prazer enorme, oportunidade de bater um papo contigo. A gente se encontrou pro pessoal. Aqui é a verdade. Passei lá embaixo, o Silas sorriu para mim, eu sorri para o Silas, viramos amigos em 4 segundos e meio. E o homem está aqui para contar a história dele, que é muito interessante. Como é que você está? Se apresenta, quero te ouvir. Primeiramente, aí é uma honra, né? Estar fazendo parte aí desse evento, que é a Franchise B2B, e agradecer já de primeira mão a equipe de vocês aí, de ter feito o convite aí para conhecer um pouco mais da nossa história e o que a gente tem para passar para vocês. Meu nome aí quem não me conhece, né? É Silas Garden, sou de Uberlândia, filho de uma mãe negra, gorda que sustentou 3 filhos, e hoje a gente empreende e passa para as pessoas aí uma grande história de inteligência emocional. A gente vai falar depois um pouco mais sobre o livro, desenvolvimento pessoal e superação. E dentro disso, linkando com a franchise B2B, que é empreendedorismo através de superação. Fala um pouco da experiência. Primeiro, parabéns já pela introdução da história. Já vi que vai ser uma história muito legal. Lá em Uberlândia, como começou? Fala o nome da sua mãe, quantos irmãos você tem. Eu gosto de buscar, eu não gosto da pergunta normal. Eu gosto daquela pergunta que você vai buscar lá no fundo e falar, putz, vamos falar um pouco da tua mãe, que eu já vi que já te entorta. Gostei porque mexe com você. Fala um pouco disso pra gente. É, Minha mãe o nome dela é Janete Aparecida de Oliveira, né? E sou irmão do Lucas de Oliveira Campos Rosa, irmão do Gileade de Oliveira Campos Rosa. E a gente veio de uma formação aí muito humilde, né? E minha mãe, para mim, é o meu maior exemplo aí de sustentabilidade aí e uma pessoa que se supera a cada dia. Hoje as águas já se passaram e ela já tem aí uma história aí de êxito financeiramente excelência. Mas no começo da nossa história teve a separação com meu pai, né? Então ela ficou aí praticamente aí ela e os 3 filhos dela, né? Não tiro mérito nenhum do meu pai, que ele também para mim é um grande exemplo, mas faz parte cravado da nossa história. Então, ela nunca deixou faltar na nossa mesa e nem na nossa mente o fato do pão de cada dia. Então ela tirou de letra, né? Sendo hoje na sociedade já é complicado, mas na época sem estudo, uma mulher negra acima do peso, julgado pela sociedade sem estudo, sustentou 3 filhos aí sem eles perceberem o que era 2 pão de manhã para cada um, a carne do almoço, a escola, o chuveiro quente e uma cama quente. Então a maior, a maior parte, assim, que as pessoas me perguntam, como que você consegue estar em São Paulo, estar se sustentando? Fui para a Europa também, morei nas ruas da Europa, que eu vou contar um pouquinho disso mais para vocês. Como que você consegue superar e passar por cima de tudo isso? Pelo exemplo que eu tive da minha mãe. Então, hoje, casada novamente, né? Que Deus deu essa honra aí para ela. A Janete Fonseca hoje aí, que é conhecida aí, né? É um dos meus maiores exemplos, das minhas maiores forças de superação, e eu linko essa história dela para me poder governar no meu ecossistema e conseguir aí sobressair aí no meu dia a dia, independente da inteligência emocional que eu tenha que passar. Me identifico um pouco com essa questão da mãe, que ficou com 3 filhos e, por conta da separação dos pais, vivia a mesma coisa. Minha mãe, enfim, tendo que sustentar 3 filhos sem a ajuda do meu pai. Mas me bateu um pouco a curiosidade. Como ela te influenciou hoje a chegar, óbvio, não já nos tempos atuais, mas como era essa influência para hoje você chegar e querer empreender, ter essa vontade de empreender? É que na verdade é assim, como ela não tinha estudo, eu acho que isso veio da minha avó, que eu não conheço um pouco sobre a história da minha avó com vendas, porque ela trabalhou em hospital particular e público a vida inteira. Só que automaticamente, quando eu me dei conta, uns 2 anos atrás, eu falei, por que que eu me tornei uma excelência em vendas, em comportamento de vendas e entender o ser humano? Fui buscar um pouquinho para trás, que antes eu jogava o mérito de um talento ou de algo que parecia ser uma coisa minha, que eu consegui. Mas aí eu fui buscar.
Então, com 12 anos, minha mãe já fazia bombons para o meu irmão maior vender e eu já comecei a vender junto. Com 13 anos, eu vendia tapete na Praça Tubal Vilela de Uberlândia para ela também. Então, onde é que influenciou nisso? Ela também foi campeã aí da empresa Tupperware, né? Sim. Trabalhou aí em várias empresas aí de multiníveis e de escalas que é aquela pirâmide, né? Então, o que que ela influenciou? Hoje ela é diretora da Mary Kay e também trabalha com vendas de pão e doces. Então, assim, o empreendedorismo vem de berço. Já dos 12, 13 anos, eu já vendia na rua e automaticamente empreendia sem saber. Então, a maior influência que eu tenho da minha mãe é que já de berço eu fazia venda sem saber que era venda, que hoje cai na minha vida como um suporte, uma bagagem que veio da infância. Então aí eu tirei o meu mérito e hoje eu dou esse mérito porque de berço eu já fui preparado tanto para ser um ótimo vendedor como empreender dentro do meu ecossistema, dentro da própria formação de ser um próprio empresário de si mesmo, né? Não trabalhar para os outros, mas de forma que eu consiga empreender com um produto, passando algo que modifica a vida das pessoas, transforme a vida das pessoas, que esse é o meu maior desejo quando eu comecei a escrever esse livro, que é o meu propósito, das pessoas que passaram da onde eu passei e vim, veio de onde eu vim, ter uma clareza que talvez os nossos heróis não sejam heróis, são pessoas que realmente vão te levar para a morte e você se espelha por estar nesse ambiente. Eu confesso que eu tô com um pouco de dificuldade de te perguntar, porque eu gosto mais de te ouvir do que de me ouvir. Mas eu vou tentar aqui, porque realmente tua jornada é muito inspiradora, cara. Eu acho que assim, não sei se você tem ideia do que é ouvir o que você está falando, né? Uma coisa é você falar, outra coisa eu recebendo. É muito legal, cara, ouvir o que você está falando. Você estava em Uberlândia com toda essa questão, aprendendo a empreender, aprendendo a vender, meio que por osmose. Quando você viu, você já era um vendedor dentro do que a sua mãe trazia para você. Como que foi a evolução disso? Em que momento que você percebe que efetivamente você já era um grande vendedor, que você já tinha uma vendedora na tua casa te formando, e aí você sai e começa a empreender? Quando o Silas entra no mundo que você fala do propósito, fala da questão do vender com naturalidade, impactar, gerar negócio, fala um pouco dessa transição, porque senão eu te juro que eu vou ficar 2 horas escutando você falando sobre a relação que você tem com a sua mãe, que diz muito sobre a pessoa que você é, essa gratidão que você tem pela referência, isso é muito legal. Fala um pouco dessa transição, do momento em que você começa a empreender e com o que você começa a empreender. Na verdade é o seguinte, eu acho que a minha história está linkada aí em vários brasileiros, não só brasileiros, em várias pessoas. Por quê? Como que eu comecei a empreender, saber o que que é empreendedorismo e saber que que eu ia ter êxito na excelência como vendedor. Eu acho que pelo nicho, pelo, pelo ambiente da onde eu fui formado, se você realmente não tiver um foco extremo, você acaba pondo alguns heróis dentro da sua crença, e nisso você sai ali de canalizar algo que vai te dar um futuro estável financeiramente. Então, onde foi esse link? Como as minhas escolhas, tanto no Brasil e na Europa, não foram escolhas que trariam êxito na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu acabei sendo obrigado a vender, porque eu não tive escolha, ou vende ou morre. Então, aonde que entra o tanto que é importante assim que eu percebi que veio da minha mãe isso e veio da infância e veio dessa bagagem e tirei o meu mérito, que eu fui obrigado a ir para a rua vender. Aonde é que eu fui obrigado? Quando eu saí de Uberlândia, voltei da Europa, e quando eu voltei da Europa, o que que acontece? Eu vim para São Paulo, porque é um lugar de grandes oportunidades, principalmente para quem não plantou uma carreira e nenhum estudo. Então eu comecei a vender jornalzinho no semáforo, né? E eu comecei a ganhar R$ 30 para vender jornal no semáforo. Só que eu vendia tanto jornal que eles aumentaram meu salário, eu fiquei uma semana lá e comecei a trabalhar com assinatura de revista. Que me falaram, por que que você não vai vender ali, que você vai ser um ótimo vendedor? E aí eu comecei aonde que aconteceu esse empreendedorismo. Só que até aí eu trabalhava para as pessoas.
E onde que foi que eu comecei a empreender? Quando eu saí da assinatura de revista, que eu já vi que eu conseguia empreender e fazer o que eles. Eu consegui entender que o quê? O que o meu patrão fazia não é que eu abandonei a empresa. Eu tive a sacada que eu também podia fazer com mais excelência, que tinha alguns furos ali que eu não conseguia, que eu não agradava do atendimento, eu podia fazer com mais excelência. Você não tinha autonomia para melhorar o processo dele, mas para criar o Exatamente. seu você tinha. Sim. E aí eu montei a minha primeira empresa, que foi a editora da minha própria revista. Eu criei um jornalzinho sobre vida, sobre relacionamento, e comecei a vender isso porta a porta, Que ano foi isso? 2013. 2013. E comecei a vender isso. Só que nisso eu quebrei essa empresa. Quando eu quebrei essa empresa, eu me tornei cantor, né? Mas antes disso, voltando, desculpa, vocês conhecem a Adventista? Ah, A religião, sim. Sim. eu ia Adventista, perguntar se era religião ou a escola, mas os É. dois são. Você é adventista? Não, não. Não. Vou perguntar porque eu sei que ele é cristão, mas eu não lembro o nome da Não, igreja. não sou Eu só sei adventista. que o adventista não trabalha de sábado. É algum conhecimento para aí. a Adventista, ela trabalha com saúde. E aí, uma pessoa abriu uma porta para me vender os livros da Adventista. E aí eu peguei esse contato, fui atrás dessa oferta que me propôs, né? E comecei a trabalhar aí, pagava R$ 1 no livro da Adventista e vendia a 10. Pegava a caixa e vendia a 10. E comecei a vender nas ruas. Comecei a vender nas ruas, comecei a ir para a cidade, fui para o Rio de Janeiro, fiquei trabalhando na Orla de Copacabana 1 ano, vendendo livro me especializei totalmente em saúde, né? Para vender esse livro. E aí eu comecei a empreender, só que eu não tinha noção que eu estava empreendendo, mas ainda não era uma coisa sólida. Quando começou, quando me fecharam as portas da Adventista, porque para você ter autoridade de venda, você tem que ser comportor. O que é comportor? Alguém que faça parte real da igreja adventista, que segue todo o regime dela, aí sim te dá autoridade para você ter esse acesso. Como eu só tinha interesse no livro, me cortaram esse acesso. O que eu fiz? Como eu cantava, virei cantor novamente, né? Virei cantor, fui para Goiânia, gravei um CD e comecei a replicar meu CD em Goiânia nos semáforos. Comecei a vender meu próprio CD nos semáforos. Qual que era o estilo musical? Era sertanejo. Sertanejo. Em Goiânia você foi no lugar certo, Sim, né? sim. Mas E aí fui. pode, Desculpa, pode fazer. pode seguir, por favor. E aí comecei a fazer semáforos, São Paulo, Goiânia, Ribeirão Preto, ir nas feiras agros, né? E assim eu comecei a empreender também no CD, que eu fazia a mesma coisa da Adventista, pagava R$ 1 no CD e vendia a 10. E ali fazia um começo de uma carreira de empreendedor, né? Mas antes disso, você falou que você passou pela Europa. Como é Sim. que foi essa passagem? Como é que ela influenciou hoje a pessoa que você se tornou depois dessa passagem? Eu sei que quando você vai para fora, a mente dá aquela expandida, né? Pelo menos é o que passa todo mundo que já teve essa experiência de morar fora. Como é que foi essa experiência? Enfim, o que te levou aí para lá também? O que me levou a ir para lá foi escolhas erradas, né? Porque diferente dos meus irmãos, meu irmão ele toca na orquestra Camargo Nieri, que a minha mãe sempre procurou colocar a gente em escolas boas, né? Apesar do bairro que a gente morava, né? Tinha uma influência um pouco criminal, que não condizia um pouco com o que ela tinha de crença, só que aí foi o dinheiro que meus pais tinham para comprar o terreno naquele lugar, né? Tanto é que foi profetizado várias coisas na vida dos filhos da Janete Fonseca. E aí, amizades más, escolhas más, comecei a dar trabalho para minha mãe. Ela falou: vou te mandar morar com seu pai na Europa. Meu pai, pintor de parede, foi tentar a vida na Europa, né? E aí eu fui para a Europa. Chegando na Europa, Qual usava país? Madrid, Ah, Espanha. Espanha, província de Alcalá de Henares. E aí comecei a usar muita droga. Foi da mesma coisa de Minas, do Brasil, só limpou, só mudou o espaço. E aí comecei a usar droga, ter um comportamento, o mesmo comportamento. Um dia meu pai chegou para mim e falou: "Não é, aqui é minha casa. As regras quem faz sou eu. Se você chegar aqui drogado mais um dia, você vai buscar a vida, né? Que é como se fala na Europa, busca pela vida, né?" E aí eu cheguei um certo dia lá, ele falou: "Aqui você vai chegar 8 horas, se você chegar drogado, você não vai entrar aqui mais. Você vai buscar a sua vida." E aí um certo dia eu cheguei, tava minha mala pronta, ele me deu 1.000 euros, alugou um piso, que é um quarto, né, que eles chamam de piso.
E ali eu comecei minha trajetória, eu comecei a entender a força que a minha mãe tinha. Porque se meu pai não tivesse feito isso, até hoje eu não saberia o preço de uma água quente, o preço de um chuveiro quente, o preço de um colchão, o preço de 2 bifes, o preço de 2 pães de manhã. E ali, a minha passagem na Europa, eu comecei a trabalhar, tomei golpe, comecei a pintar casa, comecei a fazer várias coisas, comecei a tomar golpe. Mas como eu tinha uma estrutura muito forte da minha mãe, eu nunca deixei me perder até o final, pela vergonha e o medo de matar ela de infarto, pelo fato da gente ser criado de um regime muito fechado, porque a gente era da congregação, e eu tinha que honrar minha mãe sempre. Isso seria muito decepcionante para os filhos dela. Ela sempre prezou passar a nossa história, o nosso testemunho como os filhos bons para as outras pessoas, né? E aí eu nunca deixei me perder ao máximo e foi cuidado de Deus e oração de mãe, que a gente acha sempre que o mérito é nosso, mas não é. É oração e cuidado de Deus, porque sempre ele cuida de quem ele tem um propósito, correto? E assim voltei pro Brasil e assim foi minha história na Quanto Europa. tempo lá? 2 anos. 2 anos. Aí eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta meio que afirmando, e eu quero que você me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Você se preocupava mais com a tristeza da sua mãe em ver que você não estava num caminho certo ou com você mesmo? A impressão que eu tenho é que você deu a volta por cima, muito pautado na admiração e na gratidão que você tem pela sua mãe. Eu estou errado? Tá certo. Tá certo porque quando você está dominado pela carne, fora do espírito, e você não está enxergando, você não se preocupa com nada. Por isso que tem pessoas que vai até a overdose, uma brigas em bares, é, trai seus cônjuges, quebra princípio, tem falta de caráter no caminho, porque a carne está dominada sobre a pessoa, ela não se preocupa. O que me salvou foi meu berço e a minha criação. Então eu sempre preocupava, nossa, como que a minha mãe vai falar isso para as pessoas? Como que eu vou matar minha mãe de desgosto nisso? Então a preocupação sempre em tá me freando, sempre era a minha mãe, cara. O jeito que a gente foi criado, independente do ambiente que a gente foi criado. Perfeito, perfeito. Voltei da Europa, cheguei em Goiânia, estou fazendo música. Foi a hora que o Filipinho fez a boa intervenção te colocando na Europa, uma passagem muito importante, momento também de proximidade com teu pai, te deu um exemplo ali meio que na imposição e você cresceu com isso, você volta para o Brasil e volta com cabeça boa, já sem usar droga, já procurando evoluir. É isso? Sim, assim, voltei com a cabeça boa, tive um momento com meu pai que foi uma experiência aí que não serviu só para mim, mas para muita gente, que depois que eu consegui enxergar através da atitude dele, eu teve um evento na casa dele que a gente teve uma discussão ali e já tinha essa imagem do Silas Garden, que era um cara rebelde, brigou com os pais, não perdoava o pai, tinha esse conflito com o pai. E aí teve um evento dentro da casa do meu pai, nós tivemos uma discussão com ele, e ali estavam todos os sobrinhos, tios, enfim. E ali, quando eu tive a discussão, eu saí daquele mesmo jeito, com arrogância. Só que aí eu voltei, porque eu já estava transformado, mas a velha carne queria dominar. E ali foi incrível, porque quando eu voltei, eu chorando, que eu já entrei chorando, todo mundo estranhou, e eu dobrei o joelho e agradeci a ele. E falei para os meus sobrinhos, né? Não sigam o meu exemplo e que vocês nunca façam isso, mesmo vocês estando certo. Porque o primeiro mandamento, um deles, é honra teu pai e tua mãe, né? E eu quero que vocês tenham esse exemplo do Silas Garden, de honrar o pai e a mãe. E eu vou te agradecer, pai, falei para ele. Por quê? Porque se não fosse essa atitude dele, às vezes até hoje eu não conseguiria fazer o que a Janete Fonseca fez com os 3 filhos dela. Se sustentar de uma forma automática, sem peso nenhum, né? Que às vezes o cara vai ter um filho, a esposa ficou grávida, desespera, como é que a gente vai sustentar? Não quer casar de medo, mas quando você enxerga e vira o automático, né? É uma coisa natural, você nem sente esse peso, né? E agradecer a ele. Se não fosse essa atitude que eu creio que Deus deu para ele, que ele teve que ser muito mais forte do que eu, nesse processo de amadurecimento e crescimento como pessoa, não mais do que filho, é, é uma forma de que eu sofri essa transformação e me fez parte aí desse quebra-cabeça para me tornar quem eu estou me tornando hoje. Perfeito. E aí a gente já chega no ponto de
quem você está se tornando hoje, né? Enfim, o que te levou a fazer o que você faz hoje, óbvio que toda a sua história influenciou muito. E você falou um pouco também sobre o perdão que você liberou ao seu pai, né? Quanto isso você acha que te travou por um tempo, te prejudicou até profissionalmente por um tempo, e o quanto depois que isso aconteceu, enfim, você destravou e como influencia hoje no seu dia a dia atual. Eu acho que toda pessoa que está ouvindo esse podcast e vai ouvir essa frase aqui, eu vou deixar uma deixa aqui e um código muito importante. Se você, independente seja de perdão, raiva ou o que for, independente de ser familiar ou não, você sempre tem que perdoar as pessoas, porque quando você canaliza a sua energia em uma coisa, eu fiquei com aquilo ali travando a minha vida profissional, minha vida emocional por muito tempo, porque virou um canal de energia. Então, todo o assunto meu final era meu pai fez isso. Eu também tenho problema com meu pai. Não, não perdoo porque é isso. Eu trazia aquilo como um troféu, mas eu não tinha noção ainda o que que a vida era feita, que a vida é feita de energia. Entendeu? E aonde você canaliza a sua energia é onde você fica naquele lugar. Então eu fiquei preso naquele lugar por muito tempo. Eu só descobri isso depois, bem depois que eu já tinha perdoado, eu descobri por que que várias coisas fluíram e o que significava aquilo. Então, assim, é, o perdão foi importante pelo relacionamento do destravar, porque é um princípio, honra teu pai e tua mãe, aí eu já estava quebrando um princípio. Então já não ia prosperar porque tem que estar tudo alinhado, né? Então ali já destravou porque eu comecei a cumprir um princípio e destravou pelo fato que o meu interno, que onde criava a doença que poderia até me matar, foi liberado para o universo, né? Boas respostas que às vezes te travam com a próxima pergunta. O Silas é bom nisso. Silas, preciso tocar num assunto que eu te pedi licença para perguntar na hora que a gente falou, que é a forma que eu entendo de evoluir. Você tem formas de evolução que são, como você falou, baseadas em princípios, experiências, mas também em perguntas. Eu me sinto, quando converso com as pessoas, no país em que vivemos, somos brasileiros, um país completamente racista, um país completamente machista. Eu sou homem e sou branco. Para mim, tudo é mais fácil nesse país e eu tenho essa consciência. Quando a gente abre um projeto como você é empresário, a gente cria situações onde a gente pode escutar histórias, pode aprender e pode fazer como você disse. Quem estiver nos ouvindo nesse momento, aprender com a dificuldade de quem não tem essa mesma facilidade que eu, por ter nascido num país que é tão preconceituoso como o nosso. Como é empreender nesse país para um homem negro que tem orgulho da sua história, que tem orgulho da sua mãe, mas que tem mais dificuldades do que uma pessoa como eu. Eu não tenho culpa, né? Eu não tenho culpa, mas é mais fácil para mim. E eu tenho essa consciência. Quero aprender com você, quero que as pessoas aprendam com você como que foi, quais são as barreiras, como você está rompendo com isso, quais foram as técnicas que você usou para crescer e se tornar o homem que você é hoje. Então, na minha crença e na realidade do que eu acredito é o seguinte: é, empreender, independente da cor da pessoa, sempre vai ter os mesmos obstáculos, porque tudo na vida é um teste. Se você não passar esse teste para qualquer um, ele não te dá isso gratuitamente. Então, o CLT, independente da cor dele, quando ele sai para empreender, ele vai ter as mesmas dificuldades que um cara branco, um cara negro, um cara. E mais difícil ainda, vou deixar esse parênteses aqui. Para o cara de olho azul também é difícil, porque Tá. na roda ele não é aceito. Às vezes, pro seu perfil dele, é um perfil normal, mas o cara loiro de olho azul, ele sofre a mesma coisa que o negro. Só que como ele não tem esse índice, esse banco de dados cravado, por que que é mais difícil para o negro? Porque o ambiente e os heróis aonde que tem mais pessoas negras são diferentes. Então, o empreendedor, a filha do empreendedor, a mãe do empreendedor, ela é roubada mais pelo cara negro. Então, o cara, automaticamente, o neuro dele, ele não sabe disso, mas ele automaticamente, em qualquer área, ele se trava, porque automaticamente
Ele fica ansioso de fazer um negócio com você, porque a história que foi passada para ele em gerações foi que ele foi roubado por um cara. Quem te roubou? Ah, era um cara negro, assim, assim, assado. Então isso vai criando um crônico, e o banco de dados é que manda em tudo. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer uma análise de dados. Então, automaticamente, o sistema, a gente é julgado porque tem um banco de dados que prova que tem um índice, tem mais presos, tem mais pessoas matando de cor. Então, isso gera automaticamente um bloqueio em fazer negócio, em dar oportunidade, porque é criado mesmo pelo nosso povo. Por quê? Porque a maior forma de liberdade que você tem é você encarar a sua realidade e você ter que executar igual todo mundo. Por que que as pessoas julgam que é mais difícil para o negro? Porque ele acha que é difícil, porque ele acha que o cara branco não vai ter que passar por isso. O cara branco vai ser. A gente tem vários exemplos, tanto do Elon Musk quanto do Geraldo Rufino. Cara, eu adoro o Geraldo Rufino, cara. Então, o Geraldo Rufino quebrou 7 vezes, 8, 9, e dívida de milhões. O Elon Musk quebrou vários, ele não foi aceito, foi tirado até como síndrome de Down. E outra coisa, ele quebrou 8, 9 foguetes. Então, são dois caras grandes de potenciais, de exemplos financeiros e sucesso, que a cor é uma e a cor é outra. Só que os dois tiveram que passar a mesma coisa. Só que quando o cara negro quebra, ele acha que é porque não tá tendo oportunidade, ou que para ele tá mais difícil. Não é isso, cara. É porque o que que acontece? Você vai ter as dificuldades, você só tem que entender que realmente não é fácil para ninguém. A única coisa é que você tem que usar a maior arma que você tem, porque se você empreende e tem sucesso sendo negro, você ganha o primeiro lugar, porque você está em destaque. Porque o cara negro que empreende tem sucesso, ele entra em destaque, e com isso é mais fácil dele pegar o trono. É uma pegadinha e se torna diferente, porque o cara branco empreender é normal. É natural. Só que ele vai ter a mesma dificuldade, porque o trabalho na sala de aula, a professora não conta com a sua cor, ela conta com a sua nota. Então, é entregue um trabalho. Só que nem todo mundo que se acha uma história para se vitimizar ou não entender qual que é o processo real para aquilo se tornar, concretizar, se materializar, se ela não entende, ela acha que ela está sendo menosprezada ou é, tá sendo, como que eu te falo a palavra? É, ela está sendo Prejudica. injustiçada. E não é verdade. Para você escrever um livro, você vai ter que passar o mesmo processo que eu passei. E por mais que seja difícil, não tem como você correr disso. Você entendeu? O que acontece é que o banco de dados de assaltos, mortes, roubos tem a pessoa de cor num índice bem mais alto, pelo fato de às vezes achar que está sendo injustiçado e preferir outro caminho. Silas, você falou bastante sobre heróis, e aí, óbvio, tem essa questão de banco de dados, enfim, estatística, mas olhando para outra estatística também, a gente vê um movimento novo do mercado, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, que é de colocar mais pessoas de cor dentro de grandes empresas, grandes corporações. Foi iniciado até um projeto aqui no Brasil pela Magazine Luiza, da Trajano. Ela começou com essa ideia de contratar pessoas especificamente de cor. E aí você fala muito em heróis. No início da nossa conversa, você falava muito em heróis. Pensando em sair do CLT, em transformar mais em empreendedores, você não acha que faltam heróis de cor para influenciar novas gerações, futuras gerações de pessoas pretas, para estarem presentes no ramo empresarial? Não falta um pouco também dessa visão? Porque a gente vê muito, por exemplo, empresas que fazem quadrinhos, enfim, tentando trazer mais personagens de cor para que as crianças Se possam se identifiquem. identificar um pouco melhor. É, não falta também para essa criança grandes empresários, porque quando a gente olha para pessoas brancas, a gente consegue citar aqui tranquilamente 20 pessoas. Se eu te pedir 5 pessoas, vai travar em algum momento, você vai parar em algum momento. Você não acha que faltam esses heróis também para influenciar novas gerações de empreendedores? Então, é correto. Só que foi colocado o quê? Já existem os heróis que são colocados como o quê? Quando você, quando a criança negra, ela está crescendo e nascendo, está crescendo e se desenvolvendo, qual herói que ela vê e qual herói que ela se forma? Ela vê o jogador de futebol, ela vê o Michael Jordan, ela vê o Pelé, ela vê o Kobe Bryant, e assim,
nos Estados Unidos, hoje a gente tem uma Oprah, tem um Barack Obama. Eu acho que esse herói ele tem que ser formado já o que as nossas pessoas negras de potencial, ela tem que despertar um interesse interno dela mesmo de querer ir para essa área, porque nenhuma porta está fechada. Só que tem um meio social que a gente não tem como fugir da história. E uma dor do negro é que qualquer roda, às vezes, tanto pro negro, pro gordo, pro cara de olho azul, vai soltar uma piada que é espiritual. Às vezes é um cara que está entregando aquilo, mas é uma coisa de rotina de mesas sociais. E com isso faz com ele corra, que ele sai fora daquela mesa social e prefira fazer outra coisa onde tem mais pessoas de cores envolvidas, que é mais aceita naquilo. Então eu acho assim, realmente é referência, a gente precisa de grande referência, só que tem que despertar do cara negro, tem que despertar do Joaquim Barbosa. Ele tem que despertar, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu vou ser, e acabou. Não é porque veio uma dificuldade que, ai meu Deus do céu, eu vou correr. Então, assim, já tem os heróis, só que os heróis na área administrativa, na área de desenvolvimento pessoal, na área que é marketing digital, na área escritório, que influencia um potencial aí, intelecto, eu acho que tem que despertar do nosso povo uma vontade própria pessoal de cada um do que você é. Não você ir no influenciável, você é jogador porque é mais fácil e ganha dinheiro por causa disso. Eu vou ser um jogador de basquete porque mesmo assim ganha dinheiro. Tem que ser algo, porque todo mundo que sofre para se tornar algo hoje que é referência das pessoas brancas em alguma coisa, ela sofreu por aquilo, ela ama fazer aquilo, ela quer ser aquilo. Então não tem nenhum impedimento. Tanto é que tem poucos exemplos, mas tem uns exemplos. O que tem que acontecer é que no pessoal de cada um, ela tem que realmente amar aquilo, não ir por sucesso, dinheiro ou estar bem profissionalmente. Ela tem que gostar de ser médico. Ela tem que ter um amor por isso. Por que que você está querendo ser isso? Por que que você quer ser escritor? Tem que ter um propósito. Sem propósito ninguém chega. Não adianta. Você pode até. Então, assim, eu falo, todo mundo que está em alguma coisa é porque tem um propósito. Se você tiver propósito, nada vai te impedir. Por mais que seja difícil, quando você conseguir, você se torna rei naquilo e sua visibilidade é de forma exponencial. Perfeito. Estamos indo para a reta final, como prometi para você, não lhe tomaria mais do que 40 minutos, mas temos aqui, o diretor, vem comigo aqui, esse close maravilhoso. Tem aqui alguns, mas aqui é Não Morra Antes de Ir ao Céu. É um livro onde o Silas é o autor, a editora é a Vulcan. É óbvio que antes de terminar, depois o senhor vai ter que autografar com Marcos aqui. E eu quero que você me diga. Imagino, pelo que você já disse, que tem algo muito forte aqui em mentalidade. E eu gosto um pouco desse assunto. Pouca coisa, não muito. O que eu vou encontrar aqui quando eu começar a ler esse livro? Quem comprar esse livro aqui vai encontrar o quê? Então, eu acho que. Por que que eu fui para a vertente do livro? Eu acho que a maioria das pessoas que se perdem na vida, quanto o que se faz se perder na vida, é porque às vezes não tem um livro igual do Silas Gardner dentro de casa. Porque a maioria das vezes que você se perde é porque você não tem a clareza real do que são as coisas. Então, o que que tem no meu livro? No meu livro tem o tanto que é importante você tomar cuidado, mesmo se for um tio, um primo, o que está sendo posto dentro da sua casa, para você não realmente tomar cuidado, que às vezes vai influenciar até a morte seu filho. O tanto que é perigoso, por ser um parente ou ser um amigo próximo, você deixar coisas que influenciam a carreira do seu filho, a geração do seu filho, porque isso passa de pai para mãe para avô. Se você às vezes faz sala ou fala um não para alguém que é do seu núcleo próximo, não fazer aquilo no seu ambiente. Então, o que que a pessoa encontra no meu filho? No meu livro, a atenção dos pais com os filhos, veja o que realmente seu filho está fazendo. Vê se a nota dele não foi comprada, vê quem são os amigos dele. Cuida do seu filho, pelo menos na infância, e tenha um real cuidado com o seu filho, né? Cuide do seu ambiente dentro da sua casa. Então tem relacionamento entre pais e filhos, tem o quê? Desenvolvimento pessoal,
uma das coisas mais fortes é a inteligência emocional, porque se eu conseguir, você também consegue. E você tem que ter essa inteligência emocional, porque não é fácil para ninguém. Mas se você tiver uma inteligência emocional para lidar com todas as circunstâncias, ou as lombadas, quebras-molas, como se diz em Minas, que vai vir na sua vida, você também vai conseguir, vai ter. Grande, se não for de um lado, vai ter de outro. Tem o quê? Caráter, princípio, que se você conseguir ter caráter, princípio, ser uma pessoa honesta com o próximo, com sua esposa, com seu cônjuge, na sua empresa, você não precisa morrer antes, você não precisa morrer para ir para o céu. Você pode viver o céu na terra. Você pode ter uma vida plena, um carro bom, uma família boa, ter uma alimentação boa. Você pode ter uma glória aqui na terra. E em tudo isso tem também o mundo espiritual, que é uma coisa que eu vou deixar de surpresa aí, que é realmente impactante, uma experiência que eu tive aí, que realmente eu fui no céu. Eu vou deixar aí não vou nem deixar esse inside, mas é para as pessoas aí ter essa curiosidade. E aí, filho? O homem tá Ô, falando com você, né? Na é, verdade, né? eu O tô, filho dele tá para nascer. Então, assim, eu, você começou a falar, eu fiquei imaginando a cabeça dele, porque o Bento vem aí no mês que vem, Parabéns. e aí a obrigado. preocupação, né, que você deve estar, que é o que eu falo para ele desde que ele me contou que teria um neném brevemente. Tá falando com todo mundo, tá falando comigo, tá falando com quem tá aqui com a gente, mas foi muito para você nesse momento, né? Foi, não, é realmente algo que a gente se preocupa, né? O Marcão já tem a experiência, já tem a Julinha aí há 12 anos, eu tô com o meu primeiro para nascer. Enfim, a gente se preocupa muito, ainda mais nos tempos atuais, porque tem a internet, então é difícil você controlar o que a pessoa tá vendo na internet, mas, enfim, é pensar em possibilidades. Mas você falou um ponto que é muito interessante, né? Que é a atenção e o tempo dentro de casa, um tempo real, né? Às vezes a gente se preocupa, me coloco nisso, muito com o financeiro. Como é que eu vou ganhar mais? Como é que eu vou dar uma vida mais confortável? Como é que eu vou ter mais dinheiro para, enfim, acabar criando mais possibilidades para ele no futuro? Quando na verdade talvez não seja isso que seja o todo, né? Quando na verdade talvez seja 30 minutos sentado no sofá, 40 minutos assistindo um jogo junto. É, gostei de verdade. Não tenho nem pergunta. É, Fiquei até impactado uma aqui. dica que eu vou te dar, já que você está tendo seu filho, tem muita gente que está falando assim que os meninos de hoje, eles já nascem inteligentes e eles não têm a educação de bença pai, bença mãe, e você não consegue linkar com eles porque realmente eles não têm educação, é diferente. O que que eu vou te dar uma dica, né? Entrando aí no seu ecossistema de pai. O que que é o detalhe que eu vejo na minha visão? Os filhos antigamente eram criados pelos pais. Hoje os filhos são criados pela internet. Então, muito cuidado quando você querer ganhar o tempo e você achar que é confortável, que com o celular você entregou na mão do seu filho, não teve o trabalho. Porque não vai ser você que vai criar seu filho, nem a sua esposa. Vai ser o celular. Então, quando você der uma ordem para ele, um comando para o próprio bem dele, ele não te enxerga como pai. O pai dele é a internet. Porque quem criou ele 24 horas, às 19 horas foi a internet, não foi você. Você não tem nenhuma autoridade sobre ele. Quem criou ele foi a internet. Foi o desenho, foi o amigo da internet. Foi a internet, entendeu? Então foi a internet que criou seu filho. Você só gerou seu filho. Então crie seu filho. Não deixe, não que ele não tenha que ter celular, mas não deixe a internet criar seu Você é a filho. referência dele. Com certeza. Você é a referência dele. Porque quando o seu filho é criado pela internet, você não tem nem direito e autoridade de falar nada sobre ele e ele não te escuta. Porque ele não te vê como pai. Ele só come o que você põe, mas quem criou ele às 24, 19, 20 horas dele é a internet, que é amiga, parceira, que escuta, que é o berço dele. Você só gerou ele. Então fica essa deixa para você. Crie seu filho, eduque ele e coloque ele no digital, porque é o futuro. Então, quem não se digitalizar vai virar escravo, ou vai estar até fora de ser até um escravo, porque os próprios robôs vão fazer toda a competência que está de 2, 3 anos para acontecer isso. Coloque ele no digital, mas seja pai do seu filho. Não deixe a própria internet ser pai dele, porque aí você não tem nem direito de ter autoridade. Sim. Terminou tão alto quanto começou, né? Então, assim, obrigado pelo Eu que seu agradeço. tempo, né? Pelos ensinamentos. Tenho certeza que quem está acompanhando aqui vai ser impactado. Eu tô muito impactado com as histórias, com o que você colocou. Obrigado por esses 40 minutos contigo. Demais. Eu que agradeço. Não esquecer depois, a gente vai autografar quando concluir. Tivemos a honra de receber aqui o Silas Garden. Ao meu lado esquerdo aqui, Filipinho Paronetto, co-apresentando. Temos nos bastidores Joãozinho, Matheus
e lá depois, na hora da edição, o senhor Bruno Brigatti. Esse foi mais um episódio do Você Empresário, e eu sou o Marcos de Oliveira, encerrando por aqui.